Olá pessoal, bom dia. Hoje nós estamos iniciando a sabatina com a candidata Clenilza. Clenilza, é um prazer ter você aqui na nossa entidade, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santo André. Essa atividade tem como objetivo a gente conhecer as propostas dos candidatos focadas nos servidores públicos municipais, tá certo? Nós vamos iniciar a atividade com os diretores se apresentando e vocês se apresentando também. E aí depois eu explico como vai funcionar essa sabatina, tá bom? Meu nome é Bruna, sou diretora aqui no Sindicerv Santo André, sou nutricionista de carreira na prefeitura, cuido da parte de comunicação e imprensa, tá certo? Bom dia, eu me chamo Alan, sou servidor público há 15 anos, sou do SEMASA, atividade de almoxarifo, estou no sindicato, junto com o Durval, no departamento jurídico. Bom dia a todos, meu nome é Denilson, servidor público há 16 anos da prefeitura, jornalista diplomado, trabalho na imprensa junto com a Bruna. Olá, bom dia, meu nome é Weber, sou guarda municipal da prefeitura já há 21 anos e trabalho na segurança do trabalho aqui do Sindicerv Santo André. Bom dia, meu nome é Bartolo Leão, sou aposentado da Prefeitura Municipal de Santo André, faço parte da diretoria aqui do Sindicerv, Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho. Bom dia, eu sou Francisco, ex-funcionário da SEMASA, hoje aposentado, faço parte da comissão do idoso aqui do sindicato. Bom dia, eu sou Carolina Aparecida, sou funcionária da prefeitura também, de carreira, da saúde, recepcionista hospitalar há 21 anos. Atualmente estou na Secretaria-Geral aqui do Sindicerv Santo André e sou coordenadora da Comissão de Servidores com Deficiência e Pais mais atípicos da prefeitura aqui do sindicato. Bom dia, eu sou o Enio, tenho 45, mais de 37 anos de prefeitura, agente de fiscalização e hoje estou na coordenação diretor da segurança do trabalho, junto com o Weber. Bom dia, meu nome é Flávia, sou auxiliar de enfermagem há 12 anos no centro hospitalar e estou atualmente como coordenadora de base aqui do Sindicerv Santo André. Bom dia a todos, obrigado pela sua presença aqui. É um prazer enorme recebê-la aqui no nosso sindicato. Meu nome é Durval Perfeito, sou representante geral do sindicato, servidor público há 4 anos na Secretaria de Obras. Bom dia, eu sou o Vitor, sou candidato a vereador pelo PCO e sou professor do Estado, estou há 8 anos no Estado de São Paulo e esse ano estou concorrendo ao cargo de vereador na cidade de Santo André. Bom dia a todos, meu nome é Carlos Lavo, eu nasci em Santo André há 53 anos atrás, fui militante do movimento estudantil, fui sindicalista na categoria dos rodoviários do Grande ABC e hoje estou empreitada na tarefa de ser candidato a vice-prefeito pelo Partido da Causa Operária aqui em Santo André. Queria muito agradecer o convite do Sindicerv, acho que é um espaço muito justo e democrático para todos os pensamentos possíveis e muito obrigado pelo convite. Eu sou Clenilza, eu fui nascida e criada aqui na cidade de Santo André. Estudei em escolas públicas, fui aluna de Sociologia na Fundação Santo André na década de 80, aqueles anos de ebulição política aqui no ABC. Naturalmente, ajudei na criação do PT, Partido dos Trabalhadores, participei dos congressos da criação da CUT e hoje sou funcionária aposentada do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. No Poder Judiciário eu participei de todas as greves, lutando pelos direitos dos trabalhadores. Foi uma luta intensa no Poder Judiciário. É um poder que nunca tem verba para os trabalhadores, mas nunca falta verba para os juízes, para os desembargadores,
Gente, o que tem de verba para eles é uma coisa inexplicável, viu? É uma coisa inexplicável. Mas tudo bem, é assim a vida. A gente continua na luta. O Partido da Causa Operária é um partido que luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora. E a gente está aqui hoje representando esse partido com muito orgulho. E essa iniciativa do Sindserv é a principal iniciativa da cidade de Santo André. Eu estou muito emocionada de estar aqui com vocês hoje, podendo participar dessa iniciativa. Estou muito agradecida e muito emocionada também. Muito obrigada, gente. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes com a sua presença aqui também. Eu vou explicar mais ou menos como é que vai funcionar a sabatina, tá? Nós enviamos, através do convite, 6 temas, onde nós iremos conversar, né, sobre o foco do servidor público nesses temas. Então, a parte de segurança, saúde, educação, mobilidade, valorização do servidor, autarquias e empresas públicas. Todos os temas nós iremos cronometrar, onde vocês poderão falar, você, Clenilza, durante 5 minutos. Nós elencamos alguns temas que, se você não comentar, nós vamos perguntar posteriormente, tá bom? Então, caso você comente, nós não iremos nem perguntar, tá certo? Porque nós avaliamos que é primordial ter essas perguntas também. E é isso. Podemos começar com a parte de segurança. O Alan vai colocar o cronômetro aqui. Vamos deixar visível para vocês. Quando estiver perto de 5 minutos para vocês finalizarem, a gente começa as outras perguntas. Esse é melhor, tá muito ruim o outro. Ficar com um pouco de Olha, eu vou colocar o candidato a vice-prefeito para falar sobre a questão de segurança, porque o nosso programa de governo é um programa único para todo o Brasil. Todos os nossos candidatos estarão falando do mesmo programa em qualquer lugar do Brasil. Então, o nosso vice vai falar um pouquinho sobre a questão da segurança. Talvez a minha resposta não agrade muito a diretoria do Sindicato dos Servidores, porque está embutido nela também a diminuição dos servidores públicos. E por quê? Porque o Partido da Causa Operária defende a extinção da Guarda Municipal. Na nossa visão de sociedade, a segurança do povo trabalhador deve ser feita pelos próprios trabalhadores. A forma como ela vai se dar, na nossa concepção, serão através de milícias populares. Cada bairro terá sua milícia, e essa milícia, a população em si, os moradores dessa localidade, entre si, conversarão e decidirão qual será a melhor forma de se ter segurança naquela determinada localidade. É um projeto, a ideia dos dias atuais, muito ousada, porque em nossas cabeças foi incutida a ideia de que quanto mais polícia com arma na mão, menos bandido. E nós acreditamos que essa é uma ideia equivocada. Desde que eu me considero conheço por gente, o número de policiais vem só aumentando e a insegurança pública também. O que prova que contratar policiais, sejam eles guardas civis ou policiais militares, não vai resolver o problema da segurança pública. Então, eu posso dizer, né, para tentar saciar a curiosidade de quem está curioso, como funcionariam essas milícias nos bairros, poderia citar um modelo cubano ou mesmo um modelo venezuelano. Lá funciona assim, a polícia é do povo, é o povo, e é isso que nós pensamos para a cidade de Santo André e em todas as cidades onde o Partido da Causa Operária tenha candidatos. Porque, como a companheira Clenilza acabou de citar,
tirando os pontos específicos de cada cidade, nós temos um programa de propostas único para todos os candidatos, todas as prefeituras do Brasil. É isso. Perfeito. Eu acho que nós podemos passar para o próximo tema, né? Claro, só um minutinho. Eu só fiquei curioso, Carlos Lázaro, quando a gente insere essa questão de milícias, né, em qualquer local, talvez um grupo mais forte se sobreponha a outros. De que forma, no nível municipal, caso haja supremacia de um grupo sobre o outro, de que forma que vai ser contido isso através de outras milícias? Ou vão ser solicitar apoio do governo estadual ou virar uma casa? Eu acredito, sua dúvida é pertinente, né, primeiramente, mas eu acredito que esse problema de sobreposição de pensamentos diferentes, não querendo essa disputa interna dentro de alguma área da cidade, quem vai resolver ela, vai responder, são os próprios moradores dessa localidade. Nós queremos levar para a cidade um conceito de democracia onde a participação popular seja fundamental. Obviamente acontecerão casos como que você acabou de perguntar, de questionar, mas eu também acredito que os trabalhadores têm plenas capacidades de resolverem os seus próprios problemas. A prefeitura, no caso, vai ser uma mediação. O poder mesmo estará na mão das milícias populares. Acredito eu que existam milícias que não vão querer usar armas, por exemplo. Acredito que a maioria das milícias não vão querer usar armas. Mas caso alguma milícia dessa solicite à Prefeitura de Santo André o uso de armas, aí há um problema. Porque nós não poderemos dar armas na mão de um cidadão que não tenha preparo. Então, a ideia eu considero excelente, a extensão das milícias e a formação das milícias populares para a segurança pública, mas, ao mesmo tempo, por ser uma ideia nova, vai precisar de debate, muitos debates. Então, é como se fosse uma gestação que está em andamento. A ideia surgiu, vai se discutindo com outros segmentos da sociedade, vai se aprimorando até chegar num consenso que funcione. Óbvio, né, que se nós percebermos que não está dando certo alguma questão, nada nos impede de podermos mudar de posição, de ideia, porque a nossa intenção é acertar, né? Mas não há garantia de que acertaremos 100%. Eu espero ter sanado sua dúvida. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Podemos ir para o próximo tema, né? O próximo tema seria saúde. O plano de governo de vocês, o que vocês colocariam em questão de proposta para o servidor público na área da saúde? Então, na área da saúde, a gente vê uma série de problemas na área da saúde, a gente tem visto filas enormes e o atendimento e a falta de funcionário, a falta de médico. É muito triste essa situação para o povo mais pobre, para o povo mais periférico. É uma dificuldade muito violenta. E também tem a questão da desvalorização da equipe médica, da equipe de funcionários de um modo geral. Não dá para continuar do jeito que está, gente. Não é possível isso. Existe um outro problema na questão da saúde, que são as questões dos convênios de saúde, da privatização da saúde. Nós somos totalmente contra a privatização da saúde. Saúde é um bem social, não pode ser privatizado. Nós não podemos
admitir saúde privatizada, em hipótese nenhuma. Os problemas é a total estatização da saúde. E para a valorização dos funcionários, a gente propõe o salário mínimo vital. Também a gente propõe concursos públicos, onde os funcionários sejam admitidos através de concursos públicos, e o plano de carreira para que eles possam evoluir numa carreira e ter compromisso com a sua profissão, né? Porque o que a gente vê hoje é exatamente o contrário. Infelizmente, às vezes, em função do sucateamento da saúde e da desvalorização do trabalho, os funcionários se veem numa situação também de sinuca de bico, de sinuca de bico, para estar se dedicando, porque é uma dedicação muito intensa, é um trabalho que esgota, né, trabalhar com doentes, com necessitados, então é um esgotamento muito intenso e aí precisa ser muito valorizado. Então é dentro dessa perspectiva a nossa proposta de governo, que eu acho que é diferente de quase todos os governos que tem. Aliás, as nossas propostas são bem diferentes de todos os governos, né? Então, é assim que a gente entende que a gente pode mudar a nossa situação dentro da nossa cidade de Santo André. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Complementar só uma questãozinha. Na saúde pública do Brasil todo, existem as OS, são organizações sociais, que na prática significa pegar o dinheiro do Estado e passar para a iniciativa privada. No governo do Partido da Causa Operária, todos os contratos com todas as OS serão cancelados. Não vamos dar dinheiro da Prefeitura Municipal para a iniciativa privada, onde for possível não dar. Aí, a pergunta que não quer calar é, mas da onde virá o dinheiro que o PCO vai fazer as melhorias de saúde? É simples. No governo do Partido da Causa Operária, haverá um calote da dívida pública. Numa prefeitura do PCO, não pagaremos mais nenhum banqueiro. Não vamos dar dinheiro para mais nenhum banqueiro. Todo esse dinheiro será revertido na melhoria da qualidade de vida da população e na melhoria de condições de trabalho dos servidores públicos, com certeza. É isso. Eu quero só complementar. Bom, o meu questionamento para todos os candidatos foi contemplado porque realmente era sobre as OS, que atualmente no município 80% da saúde está na mão deles. E a pergunta era exatamente qual era o pensamento de vocês referente a isso. Obrigada. Eu queria conversar com vocês, porque eu dei uma lida no plano de governo, né, do PCO, e em relação à saúde mesmo, a questão dos médicos. Eu queria perguntar para vocês se vocês são a favor daquele programa Mais Médicos que existe, né, no governo, que foi retirado aqui, né, daqui, porque na época eu e a Flávia, que temos muitos anos de saúde, a gente acompanhou que os atendimentos eles eram mais eficazes e esse vínculo do médico com o paciente, essa questão de saúde da família, do médico conhecer a família. O que vocês pensam dessa saúde, esse tratamento da saúde ambulatorial antes de chegar na urgência? Visam sobrecarregar os pronto-socorros, né? E os hospitais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, por favor. Eu acho que toda a sociedade, de um modo geral, se
se coloca a favor daquele programa. O que houve para a derrubada daquele programa, na verdade, foi uma intervenção dos convênios de saúde, né? Não foi o povo que se organizou para derrubar aquele programa. A gente é totalmente favorável e a gente acha também que deve ser aplicado o mesmo projeto que a gente tem para a saúde. Não é necessário que a gente traga de fora, talvez, os médicos. Não é necessário que a gente imponha outros serviços, mas que a gente promova educação, cultura, para que isso se estabeleça de uma maneira natural. As favelas que eu conheci, que foram servidas pelos mais... Todas as pessoas que foram servidas por esse serviço eram muito agradecidas. Então, é um absurdo o que aconteceu com aquele projeto. Por isso que foi um projeto que deve ser muito bem apreciado e deve ser colocado em prática novamente por qualquer governo que se estabeleça no nosso país. E aqui na cidade de Santo André, o PCO vai se comprometer com esse projeto. Alguém mais? Não? Podemos ir para o próximo tema? O próximo tema é sobre mobilidade. Os servidores que estão envolvidos nessa organização e preparo da mobilidade urbana de Santo André. Se a Clenilza tem alguma proposta, né, em relação a esses servidores. Olha, ontem aqui pela cidade eu estava passando e o cara falou assim, não, eu estava na Vila Rosita, na verdade, e o cara falou assim, não, que nós vamos colocar gratuidade nos ônibus. E estava fazendo propaganda de um sujeito que está aí no comando da cidade há 8 anos. E aí eu falei assim, mas então por que não pôs ainda? O que acontece, né? E agora que nesse nosso país as coisas são assim, né? Eles prometem as coisas que eles poderiam ter feito já e nunca fizeram, gente. E as pessoas continuam votando nos mesmos indivíduos, sabe? Que vivem nesses gabinetes com ar-condicionado. Olha, é preciso mudar, por isso que as propostas do PCO não chegam aonde deveriam chegar. É por isso que nós ainda não obtivemos o direito ao fundo eleitoral, porque eles não querem, eles querem calar a nossa boca, mas eles não vão conseguir. Nós queremos, sim, nós vamos colocar transporte público e gratuito para toda a população. E os funcionários serão funcionários concursados também. E receberão salários dignos. É com salários dignos e com educação e com respeito e com dignidade que a gente termina com a violência de um país. Não é através de outra coisa. Qualquer outra coisa é brincadeira. Podemos colocar os ônibus à disposição da população, interbairros, para facilitar. É uma proposta que já existiu, mas que não se coloca em prática. Então, é uma coisa assim totalmente incompreensível. Cada governo que entra promete e não cumpre. Está na hora do trabalhador votar no trabalhador. Porque é só o trabalhador que pode mudar, de fato, com as suas próprias experiências e necessidades. Então, essa questão de mobilidade na nossa cidade, existem soluções. E são soluções bem fáceis de serem resolvidas. Eu gostaria até de ouvir algum funcionário aqui de transporte para saber o que ele acha também. Porque a gente fica falando, e como a gente não está diretamente ligado, às vezes, pode parecer que a gente está fazendo só uma campanha contra.
gostaria de ouvir alguém que estivesse aqui com essa disposição de prestar um depoimento sobre isso. Agora eu lancei a questão principal aqui de Santo André, que a gente enfrenta enquanto servidor público, enquanto agente de transporte e trânsito de Santo André, com referência aos vários engarrafamentos, a dificuldade de mobilidade que você encontra hoje em Santo André. Tá? O transporte público é uma solução, mas hoje está se priorizando muito o transporte individual. Então, tem seu próprio carro, uma SUV, transportando uma única pessoa. É uma complicação. E a gente vê aqui no viaduto, sobre a linha do Estado, trânsito parado de manhã, de tarde, na perimetral, trânsito parado de manhã, de tarde, na capital do Marco, Getúlio Batista Pirelli. Então, essas regiões sempre estão com o trânsito travado, que causa um caos na cidade e acaba repercutindo na mobilidade. As pessoas não conseguem cumprir os seus horários devido ao trânsito caótico que se encontra em Santo André. Gostaria de saber também se há alguma proposta de ampliação das vias, do acesso, do transporte para esses carros. Se a população está usando somente o carro, se existe alguma proposta, ou se a ideia é fechar o centro da cidade para o transporte individualizado do povo. Então, eu penso que a questão dos transportes, as pessoas usariam menos transportes individuais se os transportes públicos fossem mais eficientes. A questão é a ineficiência dos transportes públicos, porque eles estão nas mãos de entes privados que não se interessam em prestar um bom serviço para a população. O interesse dos entes privados é o lucro. É só isso que interessa. A questão do trânsito é que os transportes públicos, inclusive, todos eles têm que vir para o centro da cidade para ir para o outro ponto. E isso transforma o centro da cidade numa calamidade pública. Eu acho que a gente tem soluções viáveis para transformar a questão dos transportes, da mobilidade. Acho que a gente tem muitas condições. E o caso da necessidade de implantar mais vias é uma questão para a gente pensar, estudar, observar e saber se é possível, se é viável, como que a gente pode fazer. Porque isso implica numa série de outras questões de desapropriação, uma série de outras coisas que a gente precisa estar bem avaliado e bem estruturado para fazer. Então, eu acho que não é uma questão de promessa, é uma questão de estudo. E eu acho que é esse o comportamento e o compromisso que qualquer prefeitura honesta deve se comprometer com o estudo do aumento das malhas viárias, né? Acho que é assim que a gente deve se comprometer de imediato. Nós temos mais uma pergunta. Eu não poderia deixar de falar, como eu disse, eu sou coordenadora da Comissão de Servidores com Deficiência, né? E os pais mais atípicos, não só os da prefeitura, né, dos servidores, né? Mas os da prefeitura que eu converso, que eu também sou moradora de Santo André. Inclusive eu tenho um filho autista de 20 anos, que é maior que eu, né? A questão da mobilidade para essas pessoas com deficiência. Porque o que você tem hoje é um degrau extra no ônibus, né? E um banco que, se não sentar direito, o banco bate na pessoa, né? Que é aquele banco para segurar o cão-guia lá, né? Para aprender, e muitas vezes está quebrado. O próprio motorista não tem treinamento para isso, né? Então eles ficam constrangidos. E nós temos alguns tratamentos que são poucos e ineficazes para as pessoas com deficiência. E essa questão da mobilidade para eles. Porque nós temos, às vezes, a criança ou adolescente com deficiência vai com a família fazer o tratamento que ele tem que fazer toda semana lá
lá perto, lá na Vila Luzita, e ele mora lá no 2º subdistrito, né? E o setor de transportes, que deveria dar esse amparo por lei, pela Lei Brasileira de Inclusão, ele tem direito a esse amparo, né, do transporte. Esse transporte não existe, né? E se existe, tem que fazer isso. Ir até o centro e alguém no centro pegar, que é muito difícil. Eu falo que eu tenho um filho com necessidade especial, tenho um filho autista, maior que eu, de 20 anos, e não tem condição. Se ele entra no ônibus, se ele não entra no ônibus, ou se ele entra e não quer descer. O que vocês têm alguma ideia, assim, de pensar nessas pessoas em específico, que são questões particulares, né? De acesso, de transporte, de direitos, na verdade, né? De se sentirem cidadãos com equidade, na verdade. Nossa, eu fico assim, surpresa. Eu fico surpresa com a nossa prefeitura, da nossa cidade, de ter um tipo de problema como esse. Porque eu vejo fãs da saúde, de transporte, e eu, quando vejo isso, eu achava que esse tipo de problema talvez não houvesse. Eu não tinha conhecimento desse problema. E para mim é uma verdadeira surpresa. E não sei, é preciso estudar e verificar quais são as possibilidades. Eu não tenho. Você sabe isso? Pode. Bom, eu sou professor da rede estadual, eu tenho uma aluna com múltipla deficiência. No caso, ela é do clube de campo. Qualquer tratamento de saúde que ela tem que fazer, ela tem que se locomover pelo menos de 10 a 15 quilômetros. Uma mãe atípica apenas cuida dela, uma mãe solo, que só tem ela para cuidar. A criança, ela está com 11 anos, minha aluna, e ela tem muita dificuldade para buscar o tratamento. E quando consegue, às vezes é lá no Mário Covas, completamente fora de mão. Ela, depois de a gente conversar muito com a família, a escola também, a acessibilidade das nossas escolas é precária, é uma acessibilidade muito ruim. Às vezes, degraus, a aluna tem que ser adaptada para estudar na parte térrea da escola, devido não ter acessibilidade para o segundo andar. A gente vê a dificuldade que tem com os nossos alunos deficientes, nossas crianças também. O que a gente pode fazer nesse caso, além de a gente auxiliar a mãe a entrar em juízo, que demora muito tempo, demorou 2 anos e meio para ela conseguir acesso, ela consegue uma perua adaptada, onde tem um motorista que leva ela especificamente para a escola, no horário da 1 da tarde, o motorista se compromete a deixá-la para estudar da 1 da tarde e buscar ela às 6h35 na hora da saída. Não apenas o motorista, mas uma cuidadora especial, determinado por lei, como você mesmo falou. Então, para o nosso trabalho público, nosso transporte público, nós poderíamos adaptar essa estratégia do Estado. Como sou da rede estadual, poderíamos colocar vans e oferecer um treinamento. Uma vez o transporte público sendo estatizado, tirando da mão dessas famílias ricas, endinheiradas, na meia dúzia das pessoas que só visam lucro e dinheiro, a gente vê que o transporte público de São Paulo, da prefeitura, não é diferente. Nosso transporte está na mão de uma máfia. A máfia comanda o transporte público. A gente tem que trazer o transporte público para o povo e parar de pagar subsídios de bilhões e milhões. E a passagem daqui já é mais cara da maioria dos municípios, R$ 5,70, um absurdo. Claro que a criança não vai pagar, nem o aluno nem a aluna, mas a mãe vai ter que pagar, tirar do bolso a passagem dela. E não é certo, não é legal. O direito de ir e vir é para todos. Então nós precisamos ter uma empresa estatal pública de transporte. Antigamente São Paulo, sou de São Paulo, para cá tinha a CMTC, que era a Companhia de Transportes do município de São Paulo. Então, se nós conseguimos estatizar o serviço público, estatizando, nós vamos conseguir dar uma melhor qualidade e um tratamento adequado em certo momento para os motoristas, enfim, e auxiliares. Obrigado, vou passar o microfone. Perfeito, terminamos o tema de mobilidade. Agora iremos para o tema de valorização do servidor público. As propostas que vocês possuem em relação à valorização do servidor público.
Então, a questão da valorização do servidor público, eu acho que a gente já colocou algumas coisas, que é a questão do concurso, plano de carreira, salário mínimo vital. Eu acho que essas três coisas colocam o servidor público numa situação bem satisfatória, digamos assim. Hoje a gente vê a questão da perda de direitos, questão de aposentadoria. Tudo isso, gente, a gente precisa lutar para obter novamente. A gente não pode mais ficar de braços cruzados esperando que o governo só tire nossos direitos. Nós temos que conquistar os nossos direitos, nós temos que reconquistar os nossos direitos. Então, este governo, este partido da causa operária, conclama aos servidores públicos, à classe trabalhadora, a lutar por seus direitos, a não permanecer inerte à política. Não pensem que as coisas vão cair do céu, porque elas nunca caíram para a classe trabalhadora. A história da humanidade é a história da luta de classes. Então, a classe trabalhadora precisa se transformar no autor principal dessa luta e tomar essas rédeas em suas próprias mãos e fazer a luta necessária para conquistar todos os seus direitos que foram roubados. Condições de vida melhores não vão cair do céu. Patrão não vai dar nada para ninguém se não tiver luta. Sindicatos foram criados exatamente para defender a classe trabalhadora, mas ele não faz nada se a classe trabalhadora não estiver mobilizada e organizada junto com o sindicato. O sindicato pode representar e pode fazer defesa, mas se a classe trabalhadora vê junto, é preciso ter essa consciência. Não é possível que esse povo brasileiro, um povo de luta, se estabeleça no conforto do lar da sua casa, recebendo as migalhas que essa burguesia tem permitido que vocês recebam. Não é possível que vocês se conformem com essa situação que nós estamos vivendo hoje. Os salários estão cada vez piores. O funcionalismo está sofrendo de um arroxo absurdo. Os empregos estão totalmente perdidos. Terceirização. Olha, vocês não podem abrir mão dos seus direitos. Nós não podemos. Nossa luta é a única e os trabalhadores têm que se unir em torno de seus sindicatos. Seus sindicatos têm que representar a sua luta e os seus desejos. E vocês são os autores principais dessa guerra. É uma guerra. É isso que eu tenho para dizer para os funcionários públicos. Lutem pelos seus direitos. Não se percam nessa coisa de internet, WhatsApp e não sei o quê. A uberização do trabalho não é possível. Não valoriza o trabalhador. A terceirização não valoriza o trabalhador. O que valoriza o trabalhador é a luta. E é a luta de classe, ela não envelhece. Porque é só assim que nós vamos conquistar realmente os nossos direitos. Nós temos algumas perguntas em relação à valorização do servidor. Hoje nós temos algumas categorias que possuem estatuto com crescimento e progressão horizontal e vertical. Seria a Guarda Municipal e os
professores, né? Que seria o magistério. Os demais nós não temos. Então, eu gostaria de saber se vocês têm alguma proposta em relação a isso. E se você comentou da questão do plano de carreira. Como seria esse plano de carreira, na concepção de vocês? O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: é a luta e a organização da classe trabalhadora que vai determinar como é que nós devemos estabelecer esses direitos. Oi. Como é que a gente vai estabelecer esses direitos? É a organização da classe trabalhadora que deve estabelecer. Não é nenhum governo sentadinho lá no seu gabinete. Por quê? Por quê? Acho que está dando mal contato. Não é nenhum governo sentadinho no seu gabinete que vai decidir isso. Nós temos que estar organizados. Não existe outra forma. O plano de carreira deve ser uma conquista da classe trabalhadora, dos próprios trabalhadores. Tudo deve ser conquista da classe trabalhadora e suas organizações. É o sindicato que deve se organizar e organizar sua categoria para estabelecer como é que essa categoria quer ser valorizada e precisa ser valorizada. Isso está na mão dos sindicatos. E os trabalhadores devem estar junto com os sindicatos, exigindo que os sindicatos representem dentro dos interesses dessa classe, dessa categoria. Não é o governo que estabelece isso, é o trabalhador que deve estabelecer. Por isso que a nossa proposta é que o governo deve ser exercido pelo povo. Não é o governo que tem que estabelecer. São essas as nossas propostas. É por isso que essa daqui é uma proposta de governo diferente das quais as pessoas estão acostumadas. Nós não vamos enganar ninguém. Nós não estamos aqui para enganar. Nós estamos aqui para conclamar o povo para a luta. É isso que nós estamos fazendo. E quem quiser pode vir com a gente, pode vir para o nosso partido. Vocês estão recebidos aqui de braços abertos. Temos mais uma pergunta. Deputada, você falou sobre o salário mínimo vital do trabalhador. Eu gostaria de saber qual seria a proposta de salário mínimo do partido de vocês e da onde viria a verba para fazer esse pagamento desse salário. Então, quando a gente fala em salário mínimo vital, a gente fala num salário onde todas as necessidades de um trabalhador, junto com uma família de 4 pessoas, possa junto com uma família de 4. Deixa aqui. Oi? Então, o salário mínimo vital é um salário onde um trabalhador com uma família de 4 pessoas pode se sustentar com direito ao lazer, à saúde, à segurança, educação, enfim. Porque, normalmente, uma família, ela tem crianças pequenas que ainda não trabalham. A mulher às vezes, está cuidando das crianças, então tem maior dificuldade para estar trabalhando. Não quero tirar as mulheres, não, do trabalho. Não sou a favor de tirar as mulheres do trabalho, não. Mas, às vezes, tem situações que, às vezes, ela é obrigada. O salário mínimo hoje proposto pelo DIES está em torno de R$7.000. Pagar aluguel, condições de saúde, supermercado, gente, supermercado, enfim, todas essas coisas, um salário mínimo vital, está mais ou menos custando hoje uns R$7.000. E aqui a gente é contra dar dinheiro para os banqueiros.
nós somos contra o pagamento da dívida externa. Não é possível continuar dando dinheiro para os banqueiros. Não é possível. Os gastos das riquezas do nosso país, 50% é pago para os banqueiros. Para o pagamento, é destinado para o pagamento dos juros da dívida externa. Nossas riquezas estão indo para o ralo e o povo vivendo na miséria. Por isso o salário mínimo, que é 7 vezes menor do que o devido. O povo não merece isso. Nossas riquezas todas estão indo para o ralo. O governo se coloca no pagamento de uma dívida eterna. Sequer pede a revisão dessa dívida. O produto interno bruto está praticamente 50% comprometido com o pagamento dessa dívida. É a produção do nosso trabalho. Nós temos que valorizar o nosso trabalho e exigir que esse governo pare de pagar a dívida externa. Pare de dar dinheiro aos banqueiros. Pare de dar dinheiro e destine esse dinheiro para o que é importante para a classe trabalhadora, que é quem de fato produz a riqueza desse país. Nós devemos exigir, fazer essa exigência do governo. Muito bem, temos mais uma pergunta? Estamos com esse microfone agora. No governo, no eventual governo do PCO, o Lázaro afirmou que você confirmava de não fazer pagamento de dívida, né? Sabemos que o município de Santo André é um dos municípios mais endividados do estado de São Paulo, inclusive há dívidas trabalhistas nesse caso. A gente tem essa preocupação também que os servidores têm o direito de receber esses direitos dele, né? Temos dívidas trabalhistas para receber. A gente gostaria de saber qual é a proposta para a aplicação dessa dívida trabalhista que esses funcionários de Santo André. Gostaria também de, aproveitando o gancho, fazer uma questão sobre a questão de moradia. Há um déficit de moradias, principalmente para o serviço público municipal de Santo André. Ultimamente não houve nenhum político desses governos anteriores sobre projeto de moradia para os trabalhadores e com referência também aos idosos. Nós temos muitos trabalhadores inativos, idosos, né, que a gente precisa fazer o ajuste, se há alguma proposta do PCO para essas pessoas. 3 perguntas em uma: dívida trabalhista, moradia, proposta para os idosos. Então, é um sofrimento, né? Os idosos. A questão dos idosos é um sofrimento. Eu cuidei da minha mãe até o finalzinho da vida dela, tadinha. E não existe política pública para a questão dos idosos. O que causa um sofrimento, tanto para o idoso quanto para o resto da família. É uma situação bem difícil que a gente precisa tomar algum tipo de providência. E é uma coisa assim que, olha que maluquice que é a vida, né? As creches não dão conta das crianças. A gente não tem uma creche para os idosos também, que a gente deveria ter uma prestação de serviço como as creches para os idosos. Um serviço onde os idosos pudessem ir, serem assistidos diariamente, em caso de necessidade de permanecerem, mas teria que ser um serviço público e de qualidade. Quando o Celso Daniel colocou o projeto de EMEIs, eu esqueci o nome do projeto. A minha filha foi com 3 meses para a creche.
foi exatamente quando o Celso Daniel colocou a questão das creches aqui em Santo André. Gente, era um serviço de primeira qualidade. E decaiu, foi decaindo. Mas ainda hoje a gente tem um pouquinho de serviço, vai lá, vai quebrando um galho, né? Mas então, a questão da dívida pública come todo o dinheiro, e o povo fica assim, desassistido. A dívida com o servidor é inadmissível, né? Como pode? Vai para o judiciário. O judiciário leva 10, 12 anos para pagar um precatório para um sujeito que já, o coitado, às vezes nem vê o dinheiro, não. Às vezes vai receber os filhos, os netos, né? Então, tipo assim, isso é inadmissível, não pode acontecer. E tudo isso é provocado pelo roubo do nosso dinheiro gasto com os banqueiros. Nós temos que ter consciência que a dívida pública não pode ser paga. Não pode ser paga. Todo o dinheiro da dívida pública deve estar destinado ao serviço dos trabalhadores. Não pode ser destinado aos banqueiros, às grandes fortunas. Nós temos que penalizar quem deve ser penalizado, e não a classe trabalhadora. Há possibilidade de se fazer, de se prestar esse tipo de serviço, tanto para as crianças das creches, como para os idosos também. Perfeito. Terminamos o tema de valorização do servidor. Agora vamos para o outro tema, autarquias e empresas públicas em Santo André. Então, se a candidata tem alguma proposta em relação aos servidores que estão nessas autarquias e empresas públicas. Acho que não se pode uma grande pergunta. Perfeito. Bom, vou refazer a pergunta para ficar mais fácil o áudio. Nós gostaríamos de saber, em relação à proposta da candidata, em relação aos servidores que trabalham nas autarquias e empresas públicas de Santo André. Então, nós queremos reestatizar tudo. Nós não admitimos nenhum tipo de privatização, nenhum disfarce, nenhum tipo de enganação com o povo. O que aconteceu com o Semasa? Por que eu fico recebendo recadinho da Sabesp? Olha, tal dia não vai ter água, tal dia você vai ter um prejuízo assim, tal dia não sei o que lá. Tudo que se privatiza, a gente tem problema. Tudo. Nada que é privatizado melhora. É uma farsa esse negócio de privatização. Então a gente é a favor da reestatização de tudo. Não tem que saber de privatizar nada, de disfarçar nada. E os trabalhadores têm que ser valorizados de acordo com qualquer trabalhador, é o salário mínimo vital, é o não pagamento da dívida pública, é o não direcionamento das empresas para os banqueiros. Basta a gente eliminar essa questão do não pagar a dívida pública, que a gente tem condições de resolver qualquer problema do trabalhador. Certo? E reestatizar. Reestatizar funciona em menor violência, funciona em maior educação, funciona em melhores programas de saúde. Quer dizer, funciona em tudo. Tudo. É destinar o dinheiro para o lugar
aonde ele deve ser colocado. Temos uma pergunta do diretor Alan. Bom, você mencionou o SEMASA, que é o nosso órgão ambiental aqui do município, né? A autarquia que hoje está um pouco menor, com a passagem do esgoto e da água da Sabesp. Eu gostaria de saber o que sobrou do SEMASA na questão ambiental, qual seria a proposta para fazer com que o SEMASA volte a ser aquela potência e qual a perspectiva de vocês na questão de meio ambiente para a cidade? Começar, eu considero mais fácil, que é a questão ambiental. O mais importante nos dias atuais aqui para a nossa cidade é a questão do Porto Seco. O PCO é totalmente contrário à criação do Porto Seco no local designado pelo atual prefeito. Seria Campo Grande, perto de Paranapiacá. Totalmente contrário. Não vai acontecer isso na nossa gestão. E o SEMASA, no governo do PCO, com certeza voltará a ser grande, porque nós reestatizaremos a distribuição de água, a coleta e o tratamento de esgoto. Eu sou andrense, sempre morei aqui, então a gente conhece bem que o SEMASA tem uma relação com a população de Santo André de uma longa data. Nós, como munícipes, devemos lutar para que o SEMASA volte a ser grande e cumpra o seu papel, que é fornecer uma água de qualidade, cuidar do meio ambiente, recolher o esgoto, tratar, devolver limpo para o meio ambiente. É isso. No nosso governo, o SEMASA voltará a ser uma empresa grande e importante. É isso. Eu tenho uma pergunta em relação à CRAISA, Companhia Regional de Abastecimento de Santo André. Se vocês teriam alguma proposta? Então, a CRAISA presta um serviço bem importante para a cidade, abastecendo a cidade como um todo, assim. E acho que a implementação dos restaurantes populares que devem ser colocados, devem ser espalhados por toda a cidade, como uma forma de não haver fome nesta cidade, em lugar nenhum. A CRAISA é quem vai abastecer esses restaurantes. Então, é imensurável o papel que ela vai ter num governo sob a direção do partido da causa operária. É inestimável. Nós temos uma outra pergunta. Perguntar sobre o serviço funerário da Santo André. Acredito que vocês acompanharam, foi aprovado na Câmara a privatização do serviço funerário. Vocês não falam privatização, eles falam concessão, existe, tudo a mesma coisa, venda, né? Foi aprovado em 2 votações na Câmara, o prefeito contratou uma empresa, né, para fazer um estudo, enfim, mas não foi feita a licitação ainda. São Paulo foi privatizado, quem usa lá, eu resido em São Paulo, os preços aumentaram muito. A tendência é que isso aconteça em Santo André também. Então, num eventual governo do PCO, vocês iriam paralisar esse processo de privatização e concessão da funerária? Como é que vocês iriam agir nesse caso específico da funerária?
Sem dúvida nenhuma, a gente paralisaria imediatamente. A gente paralisaria qualquer tipo de concessão. Nós não permitimos nenhum tipo de privatização dos serviços públicos. Nós somos contrários à privatização. Todo serviço público é essencial. Então, nós não permitimos que os serviços públicos sejam privatizados. E aos servidores públicos, como meio de proteção, que dentro dos serviços públicos exista algum tipo de terceirização. É inadmissível esse tipo de falcatrua, enganação. Nós não do povo. É isso. Nós temos uma outra pergunta. Ainda falando das autarquias, né, nós temos uma na área da saúde, que é a FAISA, que é a Fundação de Assistência à Infância de Santo André, que quem nasceu e foi criado aqui conhece bem, né? Ao meu ver, né, pelos anos que eu tenho na área da saúde, não é uma fundação que incomoda, né, a gestão. Por quê? Porque hoje nós temos cerca de quase 200 servidores, né, que são dessa fundação, e muitos estão se aposentando. Nós temos até uma diretora nossa, né, que se aposentou. São profissionais da saúde. O atual governo usa o nome dessa fundação, né, e já ficou conhecida, principalmente essa unidade de pronto atendimento aqui, porque ela era a FAISA, a da UPA do Bangu também era a FAISA, a UPA Luzita era a FAISA, e faz um trabalho excelente, né, de médicos concursados que já agora estão se aposentando também, devemos ter 2, 3, pouquíssimos, né, e é um trabalho voltado para a infância de Santo André. Então, nós sabemos que a população cresce. Nós temos aí na região lá do que a gente chama de território 3, que é a região lá da Vila Luzita, né, um alto índice de crianças, né, de pessoas que precisam desse atendimento. Vocês pensam em alguma coisa para voltar a valorizar essa fundação? Porque parece que ela está meio esquecida, parece que eles estão deixando todo mundo se aposentar e acabando, né? Mas quando a gente faz um levantamento desses funcionários, ainda temos cerca de 200 funcionários que estão espalhados pela administração, né? E só que eles não têm essa valorização, eles não existe mais a FAISA não existe mais, né? É um nome que se usa, é um vínculo, tá bom? Aí eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês pensam em utilizar esse pessoal, em voltar a valorizar esse povo aí que trabalhou bastante por Santo André. Eu usei o serviço da FAISA, me lembro bem, apesar da idade, a memória ainda está boa. Mas o que eu posso dizer em relação à Fundação de Assistência à Infância de Santo André é que ela ainda tem um papel a cumprir na sociedade andreense. Realmente, hoje é uma marca fantasia, não atende, não cumpre atender a maioria das crianças aqui da nossa cidade. A ideia nossa, PCO, é fazer com a FAISA o que nós queremos fazer com o SEMASA. Voltar a fazer uma fundação que realmente atenda as crianças de Santo André. E pelo número de funcionários que você falou que tem hoje, não vai dar conta do recado. Com certeza teremos de construir espaços físicos para abrigar novas sedes da FAISA, assim como também abrir novos concursos públicos para contratar enfermeiros, pediatras, técnicos em radiologia, etc. Então, é o nosso... Reestruturação. Reestruturar a FAISA. É isso. Perfeito. Nós temos uma outra pergunta. Bom, hoje nós temos o nosso Instituto de Previdência de Santo André, que é quem faz o pagamento da aposentadoria de todos os servidores e que recolhe, né, o imposto mensal que a gente deposita. Hoje,
esse instituto não é comandado por um servidor de carreira, né? Aquele servidor que vai utilizar lá na frente os frutos do que depositou, não é quem comanda, não é quem avalia onde vai ser investido o dinheiro do instituto. Qual é o projeto de vocês para o Instituto de Previdência? Colocar algum representante do servidor para atuar? Não cabe a ninguém resolver esse problema só ao próprio trabalhador, só ao próprio servidor. Esse é um problema que nós temos com todos os aposentados. Com todos os aposentados. Eu sou aposentada do Poder Judiciário e também tenho o mesmo problema. Então, para nós não há a menor dúvida que o Instituto deve estar nas mãos dos servidores. Deve ser administrado pelos servidores. Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Finalizamos o tema autarquias e empresas públicas. Agora iremos para o tema educação. Nós gostaríamos de escutar as propostas de vocês em relação aos servidores da educação. Vou passar essa questão para o nosso professor aqui, que é candidato a vereador, para a gente valorizar aqui o nosso candidato. A educação eu sou do Estado, mas tenho colegas que trabalham no município. O que a gente vê aqui é a necessidade de valorização do profissional e também investir mais em educação. A gente sabe que com os cortes que tiveram no orçamento de Santo André, a educação foi prejudicada. Então, devido aos cortes, a educação falta verba. Então, nós temos que pôr um pouco mais de recursos para os profissionais. O plano de carreira adequado poderia ser triênio, com valorização, plano. E o salário, como a gente falou agora, o salário básico, o salário vital para os profissionais de educação, que visa todos os funcionários do quadro. Então, o salário base, a gente sabe que o município a gente é responsável pelos anos iniciais, né? Temos muitos profissionais aqui dos anos iniciais e do Fundamental 1. Muitos eram do Estado e migrou, né, com a municipalização do serviço público, que antigamente nós tínhamos escolas como o Enio Mário, como outras escolas que eram do Estado e agora são do município. Nós temos que fazer a valorização do profissional, temos que pôr um salário digno para o professor, para a professora, plano de carreira como um triênio, salário, oferecer cursos para o professor se formar também, oferecer cursos valorizando o professor, oferecer pós-graduação para o professor ter mais qualidade, oferecer proposta de mestrado para ele se formar, talvez um mestrado sanduíche, estudar um pouco aqui, um pouco fora do país, voltar. O nosso profissional também é atualizado, bem realizado. E também a gente vê a parte da questão da estrutura, né? A gente vê que algumas das estruturas das nossas escolas estão um pouco abandonadas, né? Claro que a gente vê muita propaganda agora na TV, campanha eleitoral das estruturas. Porém, a gente precisa dar um upgrade nas estruturas. Precisamos trabalhar nas estruturas das escolas, assim, atualizando a acessibilidade, buscando sala de recursos, salas de multimídia, né? Investindo mais na parte tecnológica das escolas para a gente em Santo André estar alinhado aí com as melhores escolas do município, do país que a gente vê no Nordeste, em regiões de fora. A gente precisa dar um upgrade, por sala de recursos, precisamos pôr teatro na escola, precisamos pôr cultura, cinema, trazer a família para a escola, né? A gente sabe que o pai, a mãe, o responsável, às vezes não tem tempo, não tem compromisso, assim, digamos, por causa do horário. Às vezes a gente precisa pegar um sábado, abrir a escola, um domingo abrir a escola, fazer uma proposta legal, um centro de cultura na escola. A gente precisa valorizar a família, o profissional e aproveitar o tempo que a escola está ociosa. Pegar um sábado, um domingo, fazer um evento legal. Então a escola tem que ser um centro que vai oferecer cultura, educação e valorizar, integrar a família com todos. Com isso, salário justo, atualização das plataformas, melhorar a infraestrutura das escolas, material, parar um pouco de material digital, né, com material físico nas nossas unidades, muita, às vezes, material
PDF, PowerPoint. Vamos investir em livros, bastante coisa, conteúdo físico para nossas crianças de primeiros anos iniciais. Penso que é isso, a valorização do profissional, a atualização, fazer uma reforma na atualização dos prédios, das estruturas das escolas, de início, e também pensar na escola como uma ponte de cultura e, claro, o esporte também. Sabemos que anos iniciais não é tanto esporte, mas podemos fazer propostas profissionais de educação física, assim, no caso, que é minha área, pôr a psicomotricidade nas crianças, começar a engatinhar para a vida esportiva, a vida ativa da criança também, direcionar, né? Seria interessante fazer uma proposta dentro das escolas para esporte, para as crianças também, dentro da proposta saúde, cultura e educação para nossas crianças. Denilson, gostaria de complementar? Não, eu acho que Contemplou. Tá certo. Nós temos uma pergunta da diretora Gabriela. Bom dia, professora Gabriela, professora aqui na região, estava representando o servidor ali, acabei me atrasando, né, para participar. A gente tem aqui na educação muitos problemas em Santo André, principalmente ligados à inclusão, né, que aumentou muito o número de PCDs e falta muito auxílio na sala de aula, as crianças acabam ficando ali passando por situações diversas, os professores tendo que dar conta de todo esse processo. Às vezes, mais de 3 crianças numa sala de aula, né? Tá bem complicado o professor conseguir dar aula nessa cidade. Além da lei do 1/3, que também nós ganhamos até na justiça, que o professor tem direito a 1/3 de planejamento, que não está sendo cumprido em Santo André. Aí a proposta do juiz, que até deu a ganha de causa para a gente, foi de aumentar a carga horária do professor, o que inviabiliza totalmente, porque o professor às vezes dobra, né, em outro município, ou até no mesmo, geral, é difícil achar professor que tenha uma rede só, e aumentar a carga horária não é a solução. Acho que são essas as principais. Falta de funcionários, né, a gente está com muita falta de funcionários dentro da unidade, que todo mundo da escola acaba assumindo, né, para a criança não ficar ali sem um atendimento, só que isso precariza totalmente o serviço da educação. Então, assim, a gente quer saber de propostas, vocês falaram de coisas que são ideais, né, mas como seria feito isso em Santo André? Né, porque a gente vê que tudo que acontece na região cai no bolso do servidor. Né, tudo é tirado, congelaram aí os nossos direitos, então a gente... É muito bom, é muito interessante ouvir essas propostas, mas como fazer isso, né, numa cidade provinciana como Santo André? Obrigada. Bom dia, vou dar sequência de resposta à sua pergunta, muito importante, muito interessante, ainda mais para mim, professor da rede estadual. Eu passo pelo mesmo problema que você passa. Eu tenho uma sala, que é o 6º ano EI, na Escola do Estou, no Clube de Campo. Eu tenho 5 alunos PCDs, alunos com deficiência. Eu sei que é muito complicado para mim e para os outros colegas que vão nesse 6º ano, pois às vezes você está dando aula, tem um aluno que vai lá, desliga a TV, mas ele não tem consciência do que está fazendo. Vai outro aluno, sobe na janela, vai outro aluno, sobe na cadeira, vai outro aluno, sobe na mesa. Em uma sala, com 5 alunos PCD, eu sei o que o professor passa porque eu passo isso. Esse ano eu estou passando isso. Eu tenho salas com 3 alunos, tenho sala com 4 alunos, eu tenho todos os 6º anos da escola e os 8º. Eu também dou aula no EJA. Eu sei que é muito difícil para um professor, a rede municipal, passar por isso, porque os professores não têm treinamento. O que a gente precisa fazer de proposta de imediato é fazer uma formação, um treinamento. E tem que ser em horário livre, não pode aumentar a jornada do professor. Se for, tem que ser remodelizado. Tem um dinheiro, o professor tem que ganhar para fazer se for no horário que ele estiver livre. Eu também trabalho com janelas de horário de escola, e o que eu penso para início agora, como a gente falou dos alunos autistas, é um curso de TEA, curso do transtorno do espectro autista. Então nós poderemos começar com alguns cursos de formação para capacitar os professores que já estão na rede. E para a falta de professores, né, que nós temos que abrir um concurso público de imediato.
Assumindo a Prefeitura de Santo André, temos que abrir um concurso de imediato para professores, auxiliares e já dentro do concurso dar uma formação para esse profissional e cuidadores. A gente sabe que diferente dos anos 90, 80, agora em 2020, 2024 agora, o número de alunos com deficiências aumentou de uma maneira explosiva. Onde nós tínhamos um aluno, 2 na escola, nós temos 2, 3 por sala com deficiência. Não sabemos se era o método de medicina da época, ou também se é problema da sociedade, enfim, nossa alimentação, nosso estilo de vida mudou, e o número de alunos com deficiência explodiu. E nós não estamos adaptados, nós profissionais, não temos cursos, não temos formação, não temos valorização, nem incentivo, nem nada. Então, o PCO, a partir do dia 1º, precisa já começar a abrir cursos de capacitação. Eu sou contra aumentar a jornada de trabalho. Eu trabalhei em escola P em período integral. Eu trabalhei 2 anos em escola de período integral. Eu trabalhava das 7h30 da manhã às 4h30 com alunos com deficiência. Não sobrava tempo de planejar nada. Dando aula das 7h30 às 4h30 da tarde, não sobra tempo de planejar nada. Não temos sala de recurso para alunos com deficiência. E no município não é diferente. Nós precisamos adaptar nossas escolas para alunos com deficiência, capacitar os profissionais e não aumentar o horário e a jornada. Sobre o que a gente falou de congelamento, eu passo por isso no estado também. Meu quinquênio está congelado, meus aumentos também estão congelados. Eu sofro o tanto que vocês sofrem no município. Eu estou passando por esse processo de congelamento. Meu salário, eu estou tendo uma baixa de 15% mais ou menos agora com esses congelamentos. Então, a gente precisa tirar essa trava, tirar os congelamentos, pegar a verba, parar, dar um calote na dívida pública e pôr dinheiro para o serviço público. Só tem um jeito de o serviço público funcionar. Capacitar os professores, adaptar as escolas para a nova realidade agora de 2024, adaptar as famílias também, trazer a família para a escola, que é importante, uma via de mão dupla, a família está presente na escola também. Bom, eu acho que é isso, né? Formação, abrir concurso público, aumento de salário dos profissionais e não aumentar a jornada de trabalho. Passa a palavra. Obrigado. Perfeito, acho que finalizamos as perguntas em relação à saúde. Tem mais uma pergunta com o diretor Heber, da Educação. Bom, como já foi dito aqui, eu sou GCM, né? Há 21 anos, e de acordo com os senhores, a segurança será resolvida pela própria comunidade, é isso? Pelos operários, pelos trabalhadores. E eu até sou parte desse tipo de pensamento. E aí gostaria que os senhores até repensassem, né? O partido dos senhores repensassem, que a Guarda Municipal ela já é uma vertente da divisão da segurança. Ela já é isso, é a comunidade decidindo os seus problemas da segurança. E a comunidade escolar, lá em 2003, ela decidiu que teria que implantar um sistema de ronda escolar de segurança dentro das escolas. E eu sou justamente vindo dessa turma, oriundo dessa turma. A gente teve a formação específica para trabalhar na área da segurança escolar. E foi uma solicitação da comunidade escolar. Os trabalhadores se reuniram e falaram, não, nós precisamos desse tipo de profissional, que ele realmente vai atender nossas expectativas. Então, foi criado a ronda escolar, né? A gente trabalhou por muito tempo dentro da escola, eu trabalhei muito tempo dentro da escola, com a comunidade escolar, com os professores, discentes, docentes. E isso deu muito certo até, né? Ultimamente, a gente está sendo desviado para outro tipo de serviço. Então, faz um paralelo muito com a Polícia do Estado. Aí, talvez os senhores tenham essa visão de que a Guarda Municipal é uma extensão, um puxadinho da Polícia do Estado. Mas não. Guarda Municipal é a Polícia Local. É tudo da mesma forma que vocês estão pensando, de forma diferente, uma nomenclatura diferente, mas ela é da comunidade. E dentro dessa pergunta, né, da escola, a provocação seria essa, né? O que os senhores acham a respeito da escola cívico-militar? Se ela deve ser implantada, não deve ser implantada? Até nós temos uma oportunidade ímpar, que você vem do Estado, né? Então também já dá essa visão do Estado, o que está pensando a comunidade escolar. Se deixar, a conversa até a noite. Olha, escola cívico-militar nem pensar, meu querido.
escola cívico-militar é uma orientação da ditadura militar. E a ditadura militar não atende aos interesses do trabalhador. Nós somos contra a violência. Nós somos contra qualquer tipo de violência. A violência não é uma coisa educativa. O que sugere medo não é coisa educativa. Nós defendemos nenhum tipo de censura. Nós somos contra a censura. Nós defendemos a democracia. E a escola cívico-militar, ela trabalha com medo, com imposição, com autoritarismo. Nós não podemos concordar, em hipótese nenhuma. É por isso que a gente se coloca contra a polícia. Porque existe a polícia há tanto tempo. E por que existe tanta violência? E por que a violência não diminui? O que faz a polícia nesse país, se não violentar os pobres? Por que os crimes de colarinho branco, por que os crimes da alta sociedade não são punidos? Eu gostaria muito que as pessoas que têm esse pensamento me respondessem essas perguntas. Por que a violência não diminui com tanto policiamento? Por que a violência continua? Por que as cadeias só aumentam? Por que as cadeias têm que aumentar? Ao invés de se investir em escolas, em bibliotecas, nós temos que construir mais cadeias. Não é possível esse tipo de sociedade que nós estamos criando. É preciso mudar os conceitos. É urgente e emergente que se mudem os conceitos. É preciso um pensamento diferente e é preciso que a classe trabalhadora pense na sua liberdade. Ontem eu estava lá na Vila Lucida e um monte de morador de rua lá estava exposto lá no terminal, porque o pessoal da GCM estava lá rondando lá. Tiraram eles do calçadão. Aqui na Senador Flávio, outro dia o Serra estava fazendo campanha política com um batalhão atrás dele, de segurança. Enquanto eles usam desse recurso, o PCO não tem sequer fundo eleitoral. Recurso público ser utilizado para ser guarda-costa de candidato, não tem ninguém que censure. Porque é dinheiro, é grana, é muita grana. É assim que o nosso país está funcionando. E tem algum policial que reclame de fazer essa guarda? Não, nenhum. Não tem nenhum. Então é preciso mudar os conceitos. Nós queremos viver em liberdade, nós queremos um país livre. Nós queremos que nossas crianças tenham liberdade de pensamento. E para isso é preciso cultura, educação. De outra forma, nós não vamos conquistar um mundo melhor. Finalizamos as perguntas da parte da educação e todas que nós colocamos como tema. Gostaria de agradecer. Nós construímos em conjunto com os servidores uma carta compromisso, que eu vou fazer a leitura agora. Carta compromisso com os servidores andreenses em defesa do serviço público. Cara candidata, nós servidores públicos do município de Santo André, representado pelo nosso sindicato, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santo André,
Apresentamos esta carta compromisso com o objetivo de termos vosso apoio para a concretização das reivindicações e lutas da categoria. Enfatizamos que a valorização do servidor público municipal é essencial para o bom funcionamento da cidade e a qualidade dos serviços prestados à população andreense. Seguem os compromissos com os servidores andreenses. Implementar as diretrizes e regras da Convenção 151 da OIT, assegurando o direito efetivo de negociação coletiva à entidade sindical representativa dos servidores e das servidoras municipais, bem como os trabalhadores e trabalhadoras das empresas públicas e autarquias existentes no município, visando assegurar condições de trabalho e remunerações decentes. Realizar concursos públicos em todas as áreas, ingressos sempre por concurso público, visando diminuir as terceirizações. Assegurar o acesso à alimentação saudável, nutricionalmente adequada e de qualidade, conforme critérios estabelecidos pelo Programa de Alimentação ao Trabalhador. Cumprir com as obrigações previdenciárias a fim de garantir a segurança dos servidores e servidoras na aposentadoria. Nomear o cargo de superintendente do SUS de Previdência a um servidor de carreira através de eleição. Salários justos e benefícios adequados de forma a assegurar uma remuneração condizente com as responsabilidades assumidas e a dedicação ao serviço público. Reconstrução dos estatutos dos servidores com a implementação de plano de carreira, com a evolução horizontal e vertical para todas as categorias. Políticas que promovam o bem-estar mental e emocional dos servidores, com a criação de um ambiente de trabalho saudável e motivador. Combate a todos os tipos de assédio ao serviço público e criação de instrumentos eficazes para coibir práticas de assédio no ambiente de trabalho. Implementar programas de formação, qualificação e atualização profissional voltados a atender às necessidades dos servidores e servidoras em face do impacto das transformações tecnológicas. Manter permanente diálogo social com a entidade representativa dos servidores e das servidoras municipais. Respeitar e assegurar condições objetivas para o exercício das atividades sindicais aos dirigentes, assegurando as liberações solicitadas, a garantia de emprego, bem como o acesso aos locais de trabalho. Clenilza, essa é a nossa carta. Nós gostaríamos de saber se você assina a responsabilidade como sindicato, representando os servidores municipais de Santo André. Dois. Gente, olha, eu agradeço muito a todas as perguntas, a participação de vocês, a colaboração a essa iniciativa maravilhosa. Eu acho que não tem nem como mensurar essa iniciativa de vocês. É de extrema importância para essa categoria que essa iniciativa esteja sempre presente nessa categoria, porque essa cidade merece e esses servidores merecem o conhecimento e o reconhecimento deste sindicato e desses candidatos. Viu? É uma iniciativa maravilhosa e eu estou muito agradecida. Obrigada. Bom, eu agradeço por tudo aqui. Lázaro, obrigado. Muito obrigado por essas sugestões aqui de governo. A gente fica feliz em poder receber trabalhadores aqui que realmente estão disputando poder. É importante que os trabalhadores realmente disputem esses locais de poder. Possam realmente
fazer com que a luta de graça a gente consiga ter algumas vitórias. Muito obrigado, o sindicato agradece a presença de vocês aqui. Vamos fazer uma foto aí para registrar esse momento, tá bom?